Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina Inglês Instrumental, na aula 2, tá? Eu sou a professora Carolina Ferreira e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Inglês Instrumental no curso de Licenciatura em Pedagogia. Bom, gente, na aula 2 a gente vai trabalhar com grupos nominais e a forma imperativa, tá? Dois importantes objetos que auxiliam muito a nossa compreensão de textos, né, de gêneros textuais, de tipos textuais em língua inglesa. Ok, gente? Pessoal, eu queria que vocês analisassem as duas expressões. Uma está em português e outra está em inglês. A gente tem aqui em português o carro azul, certo? Então, a gente tem o quê? A gente tem um artigo, um substantivo e um adjetivo. O que a gente reflete sobre isso? Qual seria a palavra principal dentro dessa sentença? Carro. Quem é o que está modificando ele? Azul, né? Então, o carro seria aqui, gente, o núcleo, tá? Dessa expressão. E o azul seria o quê? O modificador. Entendido? Esse ozinho, esse artigo aqui, é o determinante, o que está determinando se é no singular, se é um gênero, qual o tipo de gênero que está, qual o tipo de grau que está. Então, dentro dessa sentença, a gente tem um determinante, um núcleo e um modificador. Da mesma forma, acontece em língua inglesa. E é aqui que vocês já devem ter se esbarrado em algum momento e terem se perguntado ou ouvido alguém perguntar por que é que em inglês a gente traduz de trás para frente, da direita para a esquerda, ao contrário de português. Porque a língua inglesa, a forma gramatical da língua inglesa, ela segue exatamente o contrário. Antes da palavra principal vem o modificador. E o modificador, geralmente, dentro de um grupo nominal, é um adjetivo. Então, a mesma expressão que a gente tem aqui, the blue car, a gente quer dizer também o carro azul. Só que a gente observa que a palavra principal, que é car, o núcleo, está em último. Geralmente, quase sempre, o núcleo, que é um substantivo, vem em último lugar. E antes dele, quem vem precedendo ele são os modificadores, aqueles que vão dar as características desse grupo, tá, gente? E grupos nominais, eles existem o tempo todo dentro do texto. Então, é necessário a gente, hoje, nessa aula que a gente vai perceber como a gente deve olhar para o grupo e tentar a compreensão dele e dar a compreensão dele usando as estratégias, tá, ideais, tá bom? Então, gente, um grupo nominal é isso, um grupo de nomes composto por substantivos, adjetivos, advérbios, preposições, conjunções e artigos. Ok, pessoal? Bom, grupos nominais são estruturas dentro de uma frase que tem por núcleo um substantivo, para aquilo que a gente viu anteriormente. Então, os grupos nominais, eles existem sozinhos, claro, mas eles certamente existem dentro dos contextos, que são dentro das frases, né? Este núcleo normalmente vem acompanhado de determinantes ou modificadores. Lembre que os determinantes é aqueles que vão indicar se é no singular, no plural, qual o gênero que é, qual o grau que está, o número que está. O grupo nominal exerce uma importância crucial na compreensão do texto. Vocês vão perceber no decorrer dessa nossa discussão. Bom, gente, então a gente percebe, grupo nominal é composto por um determinante, por um modificador e pela palavra dele principal, que são as outras que vão trabalhar o que ele quer dizer, né? Que é o núcleo. Pessoal, o grupo nominal pode apresentar três constituintes, né? Como já falamos, a gente vai ficar reprisando para a gente memorizar. O determinante, o modificador e o núcleo. Só haverá grupo nominal se houver pelo menos um núcleo, porque existem grupos nominais de mais de um núcleo, ou seja, de mais de uma palavra, que é a palavra principal, e a partir dela que vamos dar as outras caracterizações. Vocês vão perceber isso também. Em um grupo nominal de mais de um constituinte, o núcleo será o último elemento. Vejamos alguns exemplos. Vou frisar assim, eu sempre friso, geralmente, quase sempre, o núcleo, a palavra mais importante do grupo nominal, vem no final do grupo, certo? Mas pode haver que ela exista no meio dele. Com o tempo, vocês vão perceber como utilizar esse entendimento. Mas guardem que a palavra principal geralmente quase sempre vem no final desse grupo. O que são os grupos nominais? É uma composição de nomes, tá? É um grupo de nomes constituído por substantivos, adjetivos, ok? Da mesma forma que na língua portuguesa, só que a nossa atenção vai ficar um pouco redobrada, porque a gente tem que fazer essa mudançazinha de compreensão na hora de traduzir. Então, aqui a gente tem a global issue. Qual é o determinante dele? O determinante é aquelas palavras que vão dizer se é singular ou plural, qual é o gênero, qual é o número, o grau. Então, o modificador, global. O núcleo, issue. O núcleo está aqui no final, né? O que seria essa tradução, essa compreensão? Se a gente voltar às estratégias de leitura,
a gente vai reconhecer de cara com a palavra cognata, global, certo? A palavra issue, talvez vocês não o reconheçam logo, mas vamos focar em como compreender o grupo, tá? Issue significa questão, né? Tratado, algum movimento nesse sentido. Então, se a gente já sabe que a palavra principal é a última, a gente já começa dela, da direita para a esquerda. Questão global. Agora, detalhe: toda vez que houver um determinante, a gente tem que iniciar por ele. No caso, esse aqui é um artigo indefinido, uma, né? Uma questão global, tá bom? Porque vai existir em vários momentos um grupo sem o determinante. Como aqui embaixo. My drink water. Qual é o determinante? A palavra que vem primeiro, né? My. Eu estou dando uma posse a alguma coisa, ou seja, minha, né? Em seguida, provavelmente, viria um modificador, e eu identificaria o núcleo onde por último. Water é uma palavra conhecida, água, né? Então, como ficaria essa tradução? Minha água potável, minha água de beber, certo? Eu quero chamar atenção para esse final aqui, ing, que vocês já devem ter visto eles muito no present continuous, né? Que é aquele verbo do gerúndio, né? E não, aqui não, aqui, gente, ó, outra coisa que é muito importante, grupo nominal não há verbo, tá bom? Grupo de nomes, não tem verbo. E tem palavrinhas com ing acontecem muito, surgem muito sem significar verbo. No decorrer das aulas eu vou explicando para vocês. Ela pode significar um substantivo, como aqui, tá? Sem significar verbo conjugado. Pode significar um verbo no infinitivo, beber, tá? Mas aí a gente volta para aquela história da inferência das estratégias de leitura. Será que ficaria legal minha beber água? Não, né? E até porque nós estamos tratando de grupo nominal que a gente já sabe que não há verbos. Então, minha água potável. Determinante my, núcleo water, modificador drinking, tá? Modificador, nesse caso, é um substantivo. To beautiful house. A gente já sabe que a palavra mais importante, geralmente, quase sempre, o núcleo vem por último. Então, house, que a gente já identifica como casas, né? Quem vem antes dela é o modificador. Nesse caso aqui, beautiful é o que? Um adjetivo. Acredito que vocês conheçam, né? Bonito, belo. E o to, que é o determinante, é um numeral, significa duas. Como é que a gente traduz? Duas casas bonitas, duas casas lindas, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que iniciar a tradução de grupos nominais. Aqui a gente percebe que são grupos nominais simples. Não é isso, pessoal? Bom, sobre o determinante. O determinante, como eu já disse, ele vai determinar do que se trata o grupo, esse grupo de palavras, né? Podem ser artigos, podem ser numerais, podem ser pronomes, tá bom? Podemos ter grupos nominais sem determinante. É muito comum não ter o determinante. Brazilian food. Né? A gente tem um cognato, food é o núcleo, a palavra principal, a gente já sabe que a gente traduz da direita para a esquerda, da palavra principal para o modificador. Então, comida brasileira. The first war. O que aqui não tem aqui, gente? Um modificador. Ó, um grupo que pode possuir mais de um determinante. E também não um modificador. Agora, quem é que tem que existir no grupo nominal? O núcleo. Sem ele não há grupo. A palavra de quem a gente vai falar, né? Então, the first war. Aqui são os modificadores. The, o artigo first, numeral, então, a primeira guerra. Você percebe que aqui a gente traduz da esquerda para a direita? Porque nos leva a traduzir assim, a compreender assim. Mas a gente pode, assim, também, pela regra, né, pelo sentido, da direita para a esquerda, certo? A guerra primeira, a guerra inicial. Estão entendendo, pessoal? A regra geral é a gente vir do núcleo, da direita, para a esquerda. Mas, em alguns momentos, principalmente nesse em que não há um determinante, você pode iniciar, sim, pelas palavrinhas aqui, os numerais, pelos artigos, e fazer a sequência contínua. Tá bom, gente? E o núcleo, que a gente está falando, né, está tratando sobre ele, o núcleo é a palavra mais importante do grupo, ele é um substantivo, uma palavra substantiva. Não há grupo nominal sem núcleo, você já deu para vocês perceberem que pode ter sem um determinante, sem um modificador, mas não pode haver sem um núcleo. E a palavra principal, ela vem onde? No final do grupo, geralmente, quase sempre. Mas confiem que acontece bastante. Você confiar que aquela última palavra do grupo é a que você deve iniciar a sua compreensão, a sua tradução, é o núcleo da palavra. Um grupo pode possuir mais de um núcleo. A gente tem aqui nice boys and girls, tá?
Se a gente já sabe que o núcleo vem aqui por último no grupo, a gente já vê boys and girls como o núcleo, né? No caso, o núcleo duplo. Tenho certeza que vocês vão ver núcleos com mais de 2, 3, 4, já cheguei a ver até com 10 grupos nominais com núcleos, tá? Porque é como se fosse um substantivo composto. Pense, todo mundo naquele contexto é importante, faz parte da informação. E a existência de conjunções, gente, também acontece, tá? Nice seria o quê? Nice é um adjetivo, legal, né? Garotos e garotas legais, garotos e garotas boas. Perceberam? Direita para esquerda. Primeiro a gente reconhece o núcleo e depois volta para o determinante ou para o modificador. Núcleo, relembrando, núcleo é a palavra, o substantivo que vem no final do grupo nominal, e é a partir dele que a gente vai iniciar a nossa compreensão do grupo, tá? Quem antecede ele são os modificadores e os determinantes. Entendido, gente? A gente tem aqui, vamos exercitar um pouco. Identificar o determinante, o modificador e o núcleo, quando existentes nas sentenças a seguir. Vamos acompanhar esse grupo. The common name. Qual a primeira coisa que a gente identifica? É o núcleo, certo? Geralmente, quase sempre, vem por último, então seria name. E a gente voltaria. Atrás dele a gente tem common e a gente tem primeiro aqui the, que é um artigo. Então, quem seria o determinante? O artigo. Quem seria o modificador? A palavra aqui que é um cognato, também comum em português. E quem seria o núcleo? Nome. O nome comum, o nome geral, tá? E o reward. Isso aqui é um grupo. Vocês percebem que tem duas palavras, né? Quem seria o núcleo? Aquele que vem por último, que é o quê? Word. Pure é um cognato, né? É o modificador. Então, como seria essa tradução? Água pura, ok? Observe também que tem muitos cognatos e muitas palavras conhecidas. Scientific finds. Nós temos outro grupo aqui. Quem é o núcleo? Aquele que vem por último. Geralmente, quase sempre. Finds. Para quem não conhece, eu acredito que conheçam, aqui são descobertas, né? Descobertas o quê? Cognato científicas, tá? Direita para esquerda. Vocês perceberam que nesses dois grupos a gente não tem um determinante, não tem problema, não tem o artigo, não tem a preposição, não tem numeral. O que importa é que a gente perceber o que é, onde está o grupo, quem é o grupo, e que a gente inicie a compreensão dele da direita para a esquerda a partir do núcleo, ok? Geralmente, quase sempre, vem da direita para a esquerda. A Natural Air Condition System. Aqui é um grupo grande, certo? Mas como é que a gente começa a traduzir um grupo? A gente vai estar atrás da última palavra, que é o núcleo. System é um cognato, seria o quê? Sistema. Quem vem atrás dele são os modificadores. E aqui a gente tem um artigo, vocês já reconhecem, né, artigos. Então, como a gente compreenderia esse grupo? E quando existe o determinante, a gente inicia por ele, tá? Porque ele determina qual grau, gênero que está o grupo. Um sistema condicionante de ar natural. Ah, mas daria certo também um sistema de ar condicionante natural. Ok. Lembram que eu disse também na primeira aula? A gente está vendo aqui uma forma, né, uma regrinha, para a gente compreender grupos nominais. Traduz do núcleo da direita para a esquerda e vai traduzindo os modificadores, tá? Iniciando, quando tiver determinante, inicia por ele. Só que, se você vê que nessa situação a gente tem 1, 2, 3 modificadores, natural, ar e condicionante, né? Sistema condicionante de ar natural. Estão entendendo? Mas também, vocês poderiam compreender, porque não ia mudar a coerência da tradução, o sistema de ar condicionante e natural. Outra coisa, pessoal, a partir de agora, vocês vão começar a dar as traduções, né? A conhecer as traduções. Então, não tem problema nenhum, por mais que você não veja entre aqui em inglês uma conjunção, uma preposição, não tem problema em português vocês darem acrescentarem, tá? Essa palavrinha, tá? Essa condicionante, essa conjunção, preposição. Como a gente coloca aqui, um sistema condicionante de ar natural. A gente apresentou o desenho, tá? A preposição. This precious research. Qual seria o núcleo? Research é pesquisa. Em seguida vem o modificador. E aqui a gente já tem o determinante. Esta pesquisa preciosa. Certo? The most essential elements. Qual é o núcleo? Elements. A gente vai voltando. Agora, quando a gente tem um determinantezinho, a gente inicia por ele.
Os elementos mais essenciais. Perceba que aqui a gente tem, né, também outro modificador, né, que dá esse grau, né, do superlativo maior, né, os elementos mais essenciais, o maior elemento essencial, nesse sentido. Gente, lembram também, algumas coisas eu vou passando, mas substantivo com S, né, quando você olha para o substantivo e reconhece o S nele, ele provavelmente vai estar no plural, tá? Então, os elementos mais essenciais. Nature's most important gifts. Aqui a gente tem uma observação importante. Vamos logo atrás do núcleo. Quem é o núcleo? Gifts, né? Aí, só que vocês percebem que tem, eu falei agora há pouco do S, quando é no plural. Mas quando tem esse apóstrofo S, ele dá posse, tá? Ele significa posse para essa palavrinha. Ele não plural. Plural é contar junto, sim. Quando está com apóstrofe S, o caso possessivo. Então, como vocês entenderiam esse grupo aqui? Os presentes mais importantes da natureza. Entendido, gente? Presentes, eu falei os, como eu disse, você pode acrescentar, mesmo sem não haver o artigo, você pode acrescentar na sua tradução, na sua cabecinha, no seu papel, tá? Presentes mais importantes da natureza. Observe quando a gente tem o acréscimo do modificador que dá esse grau, né, maior, a gente também faz essa diferenciação. Então, assim, recapitulando, a regra geral do núcleo, e vai voltando para traduzir, mas se você perceber que fica mais coerente, principalmente quando for uma conjunção, né, você vê os presentes mais importantes da natureza. Percebido? Our society. Aqui a gente tem, perceba que a gente não tem um modificador, né, gente? Quem é o núcleo? Primeiro passo da gente é identificar o núcleo, né? Só sai, a palavra vem por último. Então, our é um pronome possessivo, né? Então, ele é um determinante, mas a gente não tem um modificador, não tem problema. Qual seria a construção desse grupo? Nossa sociedade, tá? The Earth's Warrior. Novamente, estão vendo aqui o S, dele dá o quê? Ele dá posse para a palavra. Que grupo é esse? Quem é o núcleo? Palavrinha por último, warrior, apóstrofo. Então, seria o quê? Aqui a gente tem um artigo, né? A água de onde? Earth, terra. Tá? A água da terra. Pegaram, pessoal? I hope so. Eu espero que sim. Então, a gente exercitou aqui, reconheceu o que são, onde estão os núcleos, onde estão os modificadores e onde estão os determinantes, como iniciar a compreensão de grupos nominais, tá bom? A gente não está vendo separado aqui, mas a gente vai já vê dentro de um contexto que dá para a gente reconhecer também e fazer essa sequência de tradução. Bom, a gente tem um texto aqui, e ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando o texto, vocês podem já utilizar as estratégias de leitura para ir sabendo do que o texto se trata, certo, pessoal? Lembrem do que a gente falou sobre estratégia de leitura, fazer o skim, reconhecer as palavras cognatas, certo? Outro detalhe, gente, é comum alguns textos virem sentido, apenas o contexto é a fonte, certo? Não tem problema de sentido, mas você já reconhece as figuras, né, as figuras tipográficas, né, palavras cognatas, palavras conhecidas, reconhecem se o texto está no presente, no passado ou no futuro. Estão lembrados como é que funciona? Pois bem, já acredito que você já tenha percebido o que o texto se trata, né? Então, vamos lá. Water is the common name applied to the liquid form of the hydrogen and oxygen compound. Pure water is an odorless, tasteless, clear liquid. Water is one of nature's most important gifts to mankind. Essential to life, a person's survival depends on drinking water. Water is one of the most essential elements to good health. It is necessary for the digestion and absorption of food, helps maintain proper muscle tone, supplies oxygen and nutrients to the cells, rids the body of waste, and serves as a natural air conditioning system. Health officials emphasize the importance of drinking at least 8 glasses of clean water each and every day to maintain good health. Então, gente,
Aqui o texto está cheio de grupos nominais, cheio de palavras conhecidas, cheio de cognatos. Vocês já devem ter reconhecido que o texto está também no presente, por causa do verb to be, né? E também por causa da característica do simple present, lembram? Que é quando ele vem, o verbo tá com Szinho, entendeu? Então, isso daí também vocês vão acompanhando com o tempo. Bom, o nosso foco é grupo nominal, nesse momento, né? Então, vocês acham que tem mais ou menos quantos grupos nominais no texto? Aqui. A gente já percebeu que tem vários, né? Então, a gente vai conferir agora, no próximo, quantos tem. O pessoal tem mais ou menos 15 a 16 grupos nominais nesse texto. Grupos nominais, grupos de nomes. Eu destaquei logo aqui, tracei com vermelho e circulei de verde o núcleo, tá? Então, vamos aqui reconhecê-los. Common name. Como seria a tradução? Nome comum, da direita para a esquerda. Liquid form, forma líquida, direita para a esquerda, tá? Hydrogen and oxygen compound. Núcleo, por último, vai voltando. Composição de hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, que é o H2O. Pure water, água pura. Odorless, tasteless, clear liquid. Quem é o núcleo? Observem que os modificadores eles estão com vírgulas, né? É comum vocês irem isso também, tá? Por quê? Porque essas três palavras estão modificando o núcleo. O núcleo é líquido e está informando que o núcleo é sem cheiro, sem gosto e é claro. Ele fala líquido, sem cheiro, sem gosto e claro. Aí, mas como é que a gente traduz? Líquido, claro, sem gosto, né? E inodoro e sem cheiro. Próximo, nature's most important gifts. Qual é o núcleo? Gifts, né? Quem é que vem antes dele? A gente já viu até esse exemplo na língua anteriormente, mas, apóstrofo S dá posse, né? Nature's most important gifts, ou seja, os presentes mais importantes da natureza. Person's survival. A gente já tem outro apóstrofo aqui que dá posse, então seria o quê? Sobrevivência da pessoa. Drink water, água potável. Lembra aquela história do ING, só vai ser gerúndio quando estiver antecedido por um verb to be. One of the most essential elements. Elementos, última palavrinha, mais essenciais. Um dos elementos mais essenciais. Então, observaram que a gente vê aqui, a gente rodou bastante, né? Mas o que a gente reconhece? É olhar para o grupo e reconhecer. Qual é a palavra principal? É a última. As outras estão modificando ele ou determinando. Mas a gente já sabe que esse grupo está falando de elementos. Que tipo de elementos? Um dos mais essenciais, tá? Um dos mais essenciais. Good health seria o quê? Boa saúde. Qual é o núcleo? Saúde. Aqui a gente tem um adjetivo. Bom, né? Bom, boa. Então, boa saúde. Conjunção. So, muscle tone. Qual é o núcleo? Tone, né? E músculo, tá? Então, estou na cidade do músculo. Essa daqui. A Natural Air Conditioning System. Qual é o núcleo? System. Aí a gente tem um determinante, um sistema condicionante natural de ar natural. Como a gente já viu no exemplo passado. Health Officials, oficiais de saúde. Percebe que a gente está acrescentando, nesse caso também acrescentou a preposição, mas não tem problema, a gente deve acrescentar sim para melhorar a nossa compreensão. Clean water, água limpa, núcleo, water, água. Good health, novamente, saúde, né? Boa saúde, saúde boa também. Então, gente, perceberam a quantidade de grupos nominais tem dentro do texto que ajuda a gente a traduzir? E a partir do momento que a gente reconhece onde está, quem são esses grupos nominais, e a gente já percebe como trazê-los, né, fazer a compreensão, reconhecer quem é o núcleo, trazer da direita para a esquerda a compreensão, fica bem mais tranquilo e agradável a gente ler um texto em inglês. Aí, se também houver essa pergunta. Só que a gente também vai trabalhar isso na aula síncrona, na nossa aula síncrona, tá, dessa semana. Aqui vai ser ao vivo, né? Então, assim, é importante a gente perceber que os grupos nominais, eles ficam na parte do complemento, tá? Ou também pode ser um sujeito, pode ser um sujeito com um grupo nominal.
Mas, geralmente, quase sempre, eles vêm na parte de complemento. Ó. Lembrem, sujeito, verbo, complemento. É ali que eles vão existir. Ali que eles vão acontecer. Grupos nominais, grupos de nomes, são compostos por substantivos, adjetivos, advérbios, é, conjunções, preposições, só não vai ter verbo, ok? Bom, pessoal, também nessa nosso texto de hoje, a gente vai trabalhar rapidamente com a forma imperativa. A forma imperativa, ela é mais rápida, tá bom? Eu queria, porque ela é bem objetiva e também que a gente vai trabalhar ela na aula, tá certo? Gente, a forma imperativa em língua inglesa é a mesma coisa de língua portuguesa, tá? É aquilo que dá o quê? Ordem, conselho, sugestão, pedido, tá? Ou oferecimento. A gente vai. Tem a mesma caracterização da língua portuguesa, na língua inglesa. Imperative form. Então, a gente tem aqui. O imperativo é usado para dar uma ordem. Clean your room. Né? O que a gente observa aqui? Tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, a forma imperativa se inicia com um verbo. Tá bom? Então, não segue aquela estrutura de sujeito, verbo e complemento. Existem três tipos, né? Tem três modos verbais que é muito comum, né? Que é o presente, passado e futuro, né? Também. E a gente tem também além dos modos verbais, das formas verbais, a gente tem o imperativo, que é esse, que ele não segue aquela regra de iniciar com um sujeito, depois um verbo, depois um complemento. Ele inicia logo com o verbo, para ele denotar isso, ou uma ordem, um conselho, ou uma sugestão. Então, clean your room, iniciamos com o verbo clean, que é limpe seu quarto. Então, qual é o nosso objetivo nesse momento? Lembre-se, a gente não vai escrever sobre forma imperativa. A gente vai reconhecer que quando uma sentença inicia com um verbo, como aqui, ela vai estar na forma imperativa. Ela vai estar denotando ordem, oferecendo algo, ou uma sugestão, ou dando um conselho. Entendido? É para a gente olhar para a forma imperativa e identificá-la, certo? Fazer um pedido, please, help me. Vocês perceberam que, se você identificou o please, a gente já sabe que é algo polido, né? Então, é fazendo um pedido. Por favor, me ajude. Inclusive, na língua inglesa, é muito comum o uso dessas palavras, né? Que a gente chama de palavras de saudações, né? Para a gente fazer qualquer tipo de pedido ou qualquer tipo de solicitação, usam demais, né? Nos textos, nos contextos, também na língua falada. Para oferecer algo, have a cup of coffee, ou seja, tome um copo de café, né? Então, esse verbo ter aqui, né? Aqui, o verbo have significa ter, tomar, aí depende do contexto, né? Aqui, eu estou oferecendo algo, então vai ser tomar. Tome um copo de café, uma xícara de café. Também é muito importante, gente, vocês terem em mente que muitas palavras em inglês significam mais do que a tradução mais conhecida, entendido? Então, se a tradução mais conhecida não estiver coerente com a sua compreensão, você pode tentar experimentar outra que provavelmente ela vai servir também para isso. Indicar perigo ou ameaça. Take care. Tome cuidado. Tá bom? Então, o imperativo é isso. Ele denota ordem, pedido, conselho, sugestão, indica algo, perigo ou ameaça, tá? E a formação dele, vocês vão reconhecê-lo sem o to. Não seria to clean, to help, to have, to take. Não. Ele vai sem o to. Ó. Então, aqui, qual é a função da gente, na forma imperativa em inglês, é olhar para a sentença e perceber que ela está na forma imperativa, tá bom? Bom, para negar, para você reconhecer a forma imperativa em inglês, mais objetivamente ainda, vocês vão identificar o dom junto com a forma imperativa. O dom é a forma negativa do presente simples em inglês, do simple present, tá? Então, se tivesse run fast, seria corra rápido. É uma forma imperativa também, tá bom? Agora, se está junto deles o dom, que é esse D-O-N com a contração, do not, tá? Com uma contraçãozinha, ele está negando. Não corra rápido. Don't jump high. Não pule alto. Entendido?
Pessoal, eu acredito, existe, claro, assim, o significado, né, a compreensão de quando você usa a forma imperativa mais abrangente, tá? Mas isso também existe em português, é a mesma coisa. Eu acredito que vocês tenham em mente, né, exatamente para que é, de fato, que a gente usa a forma imperativa, em quantos contextos, entendido? O que nos pertence aqui, no nosso caso de inglês instrumental, é olhar para essa sentença e saber que ele está na forma imperativa, entendido? Bom, imperative mood. A gente sabe, já sabe que a forma imperativa trata de conselho, ordem, sugestão, dar algum aviso, né? Então, ele vai aqui informando, né, que para você dar uma ordem, to make an order, leave now, observe que é só o verbo e o complemento dele. Saia agora. To make a request, fazer um pedido. Lembra da história do pedido? Sempre vão vir com please, print me a copy, certo? Por favor, me imprima uma cópia. To give advice, try before you buy. Ou seja, prove antes de você comprar. To give instructions, turn left, then right. Dobre à esquerda, depois à direita. To issue a warning, dá um aviso, né? Duck, ela está avisando que tem um animal, que tem um patinho no meio da estrada, provavelmente. Então, gente, a forma imperativa é basicamente isso. Se quando você vê essas sentenças sem um sujeito, apenas com um verbo, já iniciando com um verbo, ela está na forma imperativa, certo? Então, você identifica se ela vai estar, né, dando um conselho, uma ordem, uma sugestão, tá? É questão da leitura em si. Mas nosso foco é a gente identificar quando, né, no texto, quando está uma forma imperativa. Não, aquilo dali é imperativo, eu vou compreender desse jeito. É a nossa compreensão que é o nosso foco, entendido? Vocês já reconhecerem uma forma imperativa, vocês reconhecerem grupos nominais, saberem como também traduzi-los, compreendê-los dentro de contextos ou também isoladamente. Aqui tem um textinho, é importante destacar que a forma imperativa, um texto de forma imperativa, ela vem mais no área informal, certo? Do que de uma literatura mais científica, tá bom? Até porque isso de ordem, conselho e sugestão vem mais nesse sentido da literatura mais informal. Então, a gente tem esse texto, Driving Safely, né? Aí são dois personagens dentro do carro, vocês estão identificando, né? A woman, que é a mulher, diz, slow down, please, I'm nervous. O que é que ela diz aqui, gente? Já começa com o verbo, né? Se identificaram isso, ó. Vá devagar, por favor. Percebe que é um pedido já, né? Eu estou nervosa. E o motorista, relax, I'm a good driver, né? Ou seja, o relax já é, mesmo sozinho, o verbo sozinho já é uma forma imperativa. Ele está avisando. Se acalme, relaxe, né? Eu sou um bom motorista. A mulher retruca, watch out for the bicycle. Preste atenção. Esse watch out é prestar atenção, né? Se atente, se ligue para aquela bicicleta. E ele retruca, don't worry, listen to the music. Não se preocupe, observe que aqui também é imperativo, que é a negação, mas o verbo, don't worry. Ouça a música. E ela continua, there's a red light, stop. Né? Há um sinal vermelho, pare. Close your eyes, I'm driving this cab. Ele diz em seguida, close your eyes, feche seus olhos. A gente não, aqui nesse contexto que é meio cômico, humorista, a gente não sabe se ele está brincando ou falando sério, né? Eu sou um motorista, eu estou dirigindo esse táxi. E ela retruca, turn right, no, turn left, no, right. Né? Ela está dando ordens, dobre à direita, não. Aí depois ela diz, não, dobre à esquerda. Novamente se confunde. E finalmente ele fala, ok, here you are. Next time, please take a bus. Né? Ele, ok, nós estamos aqui, já chegamos. Na próxima vez, por favor, pegue um ônibus. Bom, gente, isso aqui foi para a gente vocês perceberem que contexto também existe a forma imperativa, mas ela existe em vários contextos, tá bom? Vocês devem ter visto já demais. Até porque, para dar ordem, conselho e sugestão, a gente vê muito, é o que mais tem, né? No nosso cotidiano, ordem, conselho e sugestão, tá? Então, pessoal, nosso assunto, essa aula 2 é isso. A gente falou sobre forma imperativa e sobre grupos nominais. A gente vai ter uma aula também síncrona, tá? Eu espero que tenha ficado compreendido, tá bom? E aguardo também qualquer menção, seja por e-mail ou seja pelo chat da plataforma. Bye, bye, class. See you soon.